Correspondências. A natureza é um templo onde vivos pilares deixam filtrar não raro insólitos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos que ali o espreitam com seus olhos familiares. Como ecos longos que à distância se matizam numa vertiginosa e lúgubre unidade, tão vasta quanto a noite e quanto a claridade, os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Há aromas frescos como a carne dos infantes, doces como o oboé, verdes como a campina, e outros já dissolutos, ricos e triunfantes, com a fluidez daquilo que jamais termina. Como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exalta dos sentidos e da mente. O poema é muito célebre por ter se tornado uma espécie de poema-programa do simbolismo, né, que professa essa ideia de que a natureza e o mundo produz sentidos, e esses sentidos são como que inexpressos que o poeta traduz, né, numa experiência do mundo. E aí, esse Oriente, por exemplo, é uma coisa que está rolando muito na poesia do século XIX, como um outro lugar mágico, um outro lugar cheio daqueles preconceitos sobre o orientalismo, né, que a Europa sempre professou, né? Então, esse é um poema que eu acho que mostra uma espécie de liberdade que o poeta tem ainda com a produção de formas simbólicas de compreensão das coisas, da natureza e do mundo, né? E em certa medida, o poema não inclui uma experiência histórica, isto é, ele é um poema como se estivesse fora da experiência histórica, né, produzindo uma experiência íntima de liberdade de sentidos, né? E é isso. Vocês já conheciam o poema? É um dos grandes poemas do Mallarmé. A tradução é do Ivan Junqueira, né? O Ivan, eu li sempre o Mallarmé na tradução do Ivan Junqueira, que circulou muito. Não sou leitor de francês, né? Então eu tenho mais um aqui, papel para Cris, que chegou. Tudo bem? Vamos ver. E aí, eu não vou me estender, né? Eu queria mostrar isso, né? Um momento da poesia que ainda tá operando as formas do sentido com muita liberdade, com muita generosidade, e a gente vai ver, né, em seguida que acontece um fechamento, né? Essas possibilidades muito abertas da reflexão e das proposições poéticas para o mundo vão se tornando mais fechadas, né, até que acontece a Primeira Guerra Mundial. Então, vou ler o segundo poema, que é Uma Passante, que é um poema muito célebre também, que é, em certa medida, a primeira vez que o poeta circula num contexto urbano, né? Então, essa experiência do anonimato no mundo da multidão urbana, para a gente, assim, para mim, é muito familiar, né? É uma experiência que eu sempre tive na rua, em transporte público, e que agora a gente não tem mais, porque as pessoas no metrô, por exemplo, todas ficam olhando as telas, e é muito assustador o que está acontecendo, né? A gente deixou de ter esses ambientes em que há uma circulação e uma troca de olhares e de afetos que termina na próxima estação, né? Então eu vou ler Uma Passante. A rua em torno era um frenético alarido, toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, uma mulher passou com sua mão suntuosa, erguendo e sacudindo a barra do vestido. Pernas de estátua, era a imagem nobre e fina. Qual bizarro basbaque afoito eu lhe bebia, no olhar, céu lívido onde aflora a ventania, a doçura que envolve e o prazer que assassina. Que luz, e a noite após,
efêmera beldade, cujos olhos me fazem nascer outra vez. Não mais hei de te ver, senão na eternidade? Longe daqui, tarde demais, nunca talvez. Pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste. Tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste. Então é um poema muito especial, porque por causa disso, né? Por causa do primeiro momento em que se condensa na forma poética a experiência do anonimato na cidade grande, dos encontros e desses encontros fugidios, né? Daquilo que foge de você, porque a cidade e a sua multidão já são experiências que estão muito fora da escala humana, né? Eu lia hoje um texto antes de vir para cá, que dizia que em cerca de 1910 já havia algumas capitais no mundo que tinham 5 milhões de habitantes, né? O que não parece tão exorbitante para nós, porque em São Paulo isso é moleza, né? Queria mencionar uma coisa que é interessante, essa ideia das correspondências, né? Das correspondências entre as coisas e de um mundo que é cambiável por analogias, né? Que tá muito nessa última estrofe do Correspondências, na penúltima, né? Onde tem esses momentos sinestésicos, né? Doces como o oboé, aromas frescos como a carne dos infantes, né? Isso é uma coisa que rolou no século XVII de uma maneira exorbitante, né? Os poetas do século XVII, os poetas ditos barrocos, eles operam principalmente com a figura da analogia. E é uma analogia muito diferente dessa, porque é uma analogia com base religiosa, né? A base da analogia da poesia barroca é a unidade da criação, que é correspondente à unidade do Criador, né? Então, se fala muito do período barroco, que tem uma frase que é: só há uma causa e uma coisa, né? E a mesma causa e a mesma coisa é Deus, né? E aí, a partir disso, como Deus é o criador de tudo, né, os poetas inventam uma possibilidade de associar qualquer coisa com qualquer coisa, né? E quanto mais distantes as associações, mais agudo é o poeta. E então é muito interessante notar como, embora o Mallarmé seja um poeta muito inicial, né, ele tá fundando assim uma modernidade na poesia, e uma modernidade decaída, isto é, mundana, não religiosa, né, ele se vale de estratos da poesia que vem já de muito antes. Você está falando do Mallarmé ou Baudelaire? Eu estou falando do Baudelaire, me desculpe, obrigado pela correção. Estou falando do Baudelaire. Então é isso, são dois poemas aperitivos, assim, fala. Eu, lendo esse poema, me veio à memória a Garota de Ipanema, né? Também eu acho que Muito oportuno, muito oportuno. você acha? Muito oportuno. Eu acho que seria muito legal a gente brincar com essa associação, porque é isso, no fundo você me desperta essa ideia, né? A Garota de Ipanema é uma passante, né? A Garota de Ipanema, e cada vez mais eu penso na literatura assim como uma espécie de refacção de sentidos que já foram postos antes, né? Então, claro, Garota de Ipanema é uma passante, e é uma passante que se coloca num contexto muito diferente, num contexto de solaridade, né, de sensualidade muito mais desbragada do que essa, porque aqui todo o contexto sensual é um pouco maquiado, né? O poeta fala, fui atingido, né, pela beleza de uma mulher anônima que se desfaz, né, na multidão, mas é adequadíssimo, né? Seria muito legal a gente ler, assim, porque depois de Uma Passante, muitos poetas escreveram passantes, né? Então, há uma passante, por exemplo, na poesia contemporânea do Carlito Azevedo, né? Que é um poeta carioca, de modo que eu acho perfeita a colocação. Aqui eu vi aqui um verso aqui, no olhar-se é o livro da flora ventania, né? A doçura que envolve o prazer que assassina.
Tem tudo a ver, né? Com essa paisagem aberta, assim, Paixão à última vista, né? É verdade, a primeira e última, né, nesse caso. Agora é isso, talvez Ipanema, muito embora a gente estivesse no Rio de Janeiro, né, mas essa Ipanema da Bossa Nova, todos comentam assim que era uma sociedade muito pequena, né? Isto é, a possibilidade de ele reencontrar a garota de Ipanema no sábado seguinte é muito grande, e aqui ele justamente está negando isso, né? Está propondo que essa possibilidade está no infinito das possibilidades e dos acasos, né? Há um poeta que eu gosto muito também, um português chamado Cesário Verde, né? O Cesário Verde, além de ser um poeta muito próximo do Baudelaire em termos de sentimento poético e forma poética, ele é um poeta também que eu acho que devia ser lido nessa chave, né? Ele tem um poema cujo nome eu não me lembro agora, mas é um poema que refere o tempo todo, é uma caminhada pela cidade de Lisboa, né? E você já tem todo o contexto de urbanidade, né? Os trabalhadores, o anonimato, a cidade cheia, né? É muito legal e valeria a pena ler, eu recomendo. E daí a gente chega no Mallarmé, que é um herói, né? É um herói da recusa, um herói da poesia rebuscada, né? De novo, eu gostaria de fazer uma associação com a poesia barroca, né? Gostaria de lembrar o Gôngora, que é o príncipe dos poetas barrocos, né? Um poeta obscuríssimo e que ele dizia, escrevo não para muitos, né? Então, o Gôngora promove um fechamento do sentido poético, né? Uma poesia muito intrincada que exige um grande empenho do leitor, né? Para destrinchar aqueles sentidos, e isso, naquele contexto do século XVII, é muito diferente, porque se refere a uma sociedade de corte que quer se distinguir do vulgo, né? Então, quanto mais difícil a poesia, menos acessível ela seria às massas vulgares, né? E então ela é mais distintiva para um poeta que é alto, um cortesão, né? E o Mallarmé, ele vem de novo atualizar esse tipo de sentido, né? O Mallarmé também tinha um postulado que era nunca dizer a coisa, né? Não, nunca dizer aquilo de que se fala, né? E é muito generosa essa ideia com o leitor, porque supõe um leitor muito empenhado, né? Um leitor que deve ser capaz, né, de deslindar os sentidos daquele poema e vislumbrar a coisa. E é muito bonito, porque, de fato, para um leitor, quando a imagem poética se produz no leitor sem que a palavra seja dita, rola, digamos assim, uma magiquinha, né? Uma cócega cerebral, assim, de você achar, dá um barato, né? Você tem uma luminosidade. E o Mallarmé, então, vai fazer o brinde. Nada esta espuma, virgem verso, a não designar mais que a copa. Ao longe se afoga uma tropa de sereias vária ao inverso. Navegamos, ó meus fraternos amigos, eu já sobre a popa, vós a proa em pompa que topa a onda de raios e de invernos. Uma embriaguez me faz arauto, sem medo ao jogo do mar alto, para erguer de pé este brinde. Solitude, Recife, estrela, a não importa o que há no fim de um branco afã de nossa vela. Né? É interessante notar, né, esse impulso para fora, né, que essa poesia tem, um impulso de busca, de expansão de fronteiras, de expansão de mundo. A gente vai ler daqui a pouco o Barco Bêbado, e o Barco Bêbado é isso, ele produz uma imagem do aberto completo, né, uma imagem de um barco à deriva no mar, e diante de umas espécies de maravilhamento que só rolam numas paisagens muito, muito rebuscadas, muito distantes, como são as paisagens marinhas, né?
o poema fala de um brinde. Esse poema é traduzido pelo Augusto de Campos e quem lê francês assim talvez possa dizer, às vezes eu tenho a impressão que a tradução torna talvez mais difícil de ler, né? Então me faz falta esse francês, porque você vai lá e vê, às vezes para obter uma solução formal, ele tem que fazer um rebuscamento semântico que nubla a nossa percepção, né? Mas essa é basicamente essa ideia do brinde. Essa primeira estrofe toda, ela é a taça, digamos assim, e é um brinde ao aberto, né? Esse primeiro verso do segundo terceto, Solitude, Recife, Estrela, é muito famoso e é um desses versos que antecipam um pouco a poesia de justaposição que vai acontecer mais para o século XX, até mais assim para a metade do século XX, que dá um pouco no concretismo, a partir das ideias dos ideogramas, né, e que é uma poesia que cujo sentido não se dá, cujo sentido frasal não se dá pela subordinação, mas pela justaposição, né, de sentidos. Bom, o azul é legal, né? Porque vocês veem, brinde, o azul, correspondências, né? Eles estão todos operando sentidos muito rebuscados e, em certa medida, são programas poéticos, né? O azul. De um infinito azul, a serena ironia, bela indolentemente abala como as flores, o poeta incapaz que maldiz a poesia, no estéril areal de um deserto sem dores. Em fuga, olhos fechados, sinto o que espreita, com toda a intensidade de um remorso aceso, a minha alma vazia. Onde fugir? Que estreita noite, andrajos, opor a seu feroz desprezo. Vinde, névoas, lançai a cerração de sono sobre o límpido céu, num farrapo noturno, que afogarão os lodos lívidos do outono e edificai um grande teto taciturno. E tu, ó tédio, sai dos pântanos profundos da desmemória, unindo limo aos juncos suaves, para tapar com dedos ágeis esses fundos, furos de azul que vão fazendo no ar as aves. Que sem descanso, enfim, as tristes chaminés façam subir de fumo uma turva corrente e apaguem no pavor de seus torvos anéis o sol que vai morrendo amareladamente. É incrível, né? Essa liberdade de escrever sobre o azul. Né? Isto é uma poesia quase sem referente, porque, de novo, é esse poeta que procura ir constituindo um sentido muito fechado e que é um azul abstração, né? É um azul que, por assim dizer, não pode ser mostrado, né? Um azul que se produz, digamos assim, na subjetividade de cada leitor. Né? Para cada leitor, esse azul, então, terá uma intensidade, um sentido diferente, que vai estar ligado a um tipo de memória, a um tipo de estado afetivo. Né? O azul, por exemplo, literário, ele muitas vezes é leve, calmo e muitas vezes é mórbido. Né? E acho que é isso que o Mallarmé tá trabalhando nesse tipo de poema. E daí eu trouxe esse poema, esse soneto, que é um soneto famoso também, porque é bizarramente incompreensível, né? E convido-os, então, a compreender esse poema, que é o soneto, que diz... Enfim, essa imagem inicial é a única que a gente consegue perceber mesmo, que é uma mão feminina de unhas pintadas, né? Puras unhas no alto ar dedicando seus ônix, a angústia, sol nadir, sustém lampadifária. Tais sonhos vesperais queimados pela fênix, que não recolhe ao fim de ânfora cinerária. Sobre aras
no salão vazio, nenhum pítix, falido bibelô de inanição sonora, que o mestre foi aurir outros prantos no ístix, com esse único ser de que o nada se honora. Mas junto à gelosia, ao norte vaga um ouro, agoniza talvez segundo adorno, faísca de licórnios, coices de fogo ante o tesouro. Ela, defunta nua num espelho embora, que no ouvido cabal do retângulo fixa, de outras cintilações o septor sem demora. É maravilhoso, né? É maravilhoso. E é bizarro, porque aparentemente é uma imagem única, né, que é uma mulher diante do espelho, esse espelho que aparece na última estrofe, né, e o resto são umas postulações poéticas, né? E eu fiquei lá fazendo uma lição de casa, assim, antes de sair, que era trazer o vocabulário desse poema, que é esse vocabulário tão rebuscado, né? E aí valia a pena falar, talvez da palavra pítix, né? Que é uma palavra muito, muito especial. Ela é de uma classe muito, muito especial na literatura. São palavras que só ocorrem uma vez na história, né? São raras essas palavras, né? Eu já deparei com algumas outras no Satyricon do Petrônio, né? O que é impressionante, porque a latinidade tem um conjunto de textos muito grandes, né? Mas tem uma ou duas palavras que só ocorrem no Satyricon, né? Então, pítix é uma espécie de enigma, né? Uma palavra. Você sabe, João? Porque eu lembro que o Augusto ele faz uma hipótese, né? Mas se não me engano a hipótese é que um plim perfeito. Pítix. É muito bom. E ela um pouco é traduzida nesse próximo verso, né? Falido bibelô de inanição sonora, né? Isto é uma palavra raquítica, assim, uma palavra com anemia, né? Falido bibelô. E é muito bonito. Eu não lembrava disso e não procurei. E aí fiquei com essa ideia de que essa palavra é isso que tem esse nome que também é maravilhoso, que é rapax. Rapax são essas palavras que só existem uma vez em toda a história do texto humano, né? É maravilhoso. Eu não sei, eu não vou arriscar aqui nada como uma exegese ou uma leitura desse poema, né? Eu acho que é isso, é essa imagem de uma mulher diante do espelho que vai sendo burilada num poema que é todo muito formalmente correto, né? O Mallarmé, tanto o Mallarmé quanto o Baudelaire, quanto também o Rimbaud, eles estão num entroncamento muito interessante assim da poesia europeia do século XIX, né? Especialmente o Baudelaire, que é uma espécie de gigante assim da poesia europeia do século XIX, né? O Mallarmé será um poeta importantíssimo para as formulações do romantismo, da poesia romântica francesa, né? Será também um poeta de base do simbolismo, simbolismo do qual o Mallarmé é o poeta paradigmático, né? E que é uma escola que também inclui o Rimbaud. E também todos estão, em certa medida, incluídos numa espécie de paranoia formal, que é o parnasianismo, né? Uma poesia muito, muito correta, muito dura, né? De imagens muito lapidares, né? Então, esse momento é muito interessante por isso, porque você tem várias hipóteses de leitura poética do mundo que estão ali circulando em torno deles, né? Então, isso é uma das coisas que dão a grandeza do Baudelaire, né? O Paul Valéry fala que o livro do Baudelaire é um livrinho muito pequenininho, o Flores do Mal. Ele tá exagerando, porque não é pequenininho assim, é um livro enorme, né? Tem muitos poemas, né? Mas ele fala que a gente deveria avaliar, né, a importância do livro do Baudelaire
né, juntando tudo aquilo que se escreveu sobre ele depois, né? Então é uma ideia muito bonita, porque ele fala, aquele livro, enfim, é só um livro, ele produz uma quantidade tão enorme de outros livros, de outras exegeses, né? Agora, essa poesia, o eixo principal não é a morte? O soneto ou toda essa poesia? Vamos lá. Porque não é uma defunta? Ele não fala em ânfora cinerária? Ânfora cinerária. Então, Mas as unhas estão no alto ar. bom, mas ela já teve essas unhas, ou teve essas unhas que estão tudo na ânfora. Ou não? Eu acho que é ânfora cinerária. Nua num espelho embora. Quer dizer, Defunta nua num espelho embora. de Sim, morte, de sim. separação, ou de confissão, de recordação, de lamento de morte. Ou talvez perda para essa alma em paralelo com a própria passante, dessa angústia do fugidio, da beleza que morre, dessa coisa que não se fixa. Puxa, muito legal as ideias. E eu agora fiquei pensando que um dos poemas que eu teria trazido e não trouxe é um poema que eu adoro, que é A Uma Carniça, né, do Baudelaire, que é um passeio na cidade, né? Ele está com uma mulher e eles se deparam com uma carcaça em decomposição, né? E aí eles param e ele fica falando isso, né? Que aquela mulher linda que está do lado dele é o pretérito da carniça, né? E que é uma ideia que também está muito matrizada no mundo barroco, né? Na ideia de que as formas do mundo são formas degradáveis, né? Só que ali ela está em oposição às formas da espiritualidade, da eternidade. E no Baudelaire não, né? No Baudelaire ela não tem essa fuga, né? É uma espécie de carpe diem, assim, né? Assim, vamos aproveitar a vida porque o futuro é a carniça, né? Mas sim, acho que sim. Os sonos vesperais que já estão queimados. Puxa, pode ler, por favor, para a gente reouvir e pensar na sua hipótese de ser uma câmara funerária. Os sonhos vesperais queimados pela fênix que não recolhe ao fim de ânfora cinerária. Eu acho que era defunta num espelho embora, no ouvido cabal do retângulo fixa, de outras titulações, o septor sem demora. Eu acho que é uma lamentação. Pode ser mesmo, parece mesmo. Uma espécie de câmara mortuária vazia com o cadáver de uma mulher, né? Esse septor, que é uma espécie de seteto, né? Uma peça musical para 7 instrumentos ou 7 vozes, né? É perfeito, acho. Por favor. Já que está nessa, é engraçado que ele fala do sonho de vesperais queimado pela fênix. Então, a fênix deixa de ser um instrumento de Renovação. e vira, ironicamente, o agente dessa morte e desse fim da... Uma fênix ao contrário, assim, né? Ao falar agora disso, eu lembrava do João Cabral, né? Que é também um poeta assombroso, assim, para o século XX brasileiro, e que ele tem a hipótese contrária do Mallarmé, né? Ele fala da coisa com o seu nome o mais imediatamente possível, né? E é muito legal ver isso, que a poesia pode ser grande professando hipóteses absolutamente opostas umas às outras, né? Pois é, porque as aras aqui também, né? As aras também é uma coisa que está no âmbito da câmara mortuária, né? Nenhum pítix, daí é isso, João, talvez, né? Nenhum pítix aqui como imagem de um silêncio completo, possivelmente sepulcral, né? Prantos também, né? Onde estão os prantos? Istix. Istix está aqui como uma espécie de preciosismo, né? Istix é o Estige, né? Que é um rio do inferno. Né? É um rio do inferno que produz a invulnerabilidade àqueles que ali mergulham, né? Então, prantos, depois o nada também. Muito bom, muito bom. Acho que é uma boa hipótese.
Eu não li agora eu li essas coisas muito assim, né? Nós lemos muito o Mallarmé dos Irmãos Campos, que foi muito momentoso no Brasil, né? E eles são grandes intérpretes também de poesia. Rimbaud, um herói adolescente, né? Talvez o maior poeta precoce da história da poesia, né? E eu gosto sempre de mostrar essas duas fotos, né? Uma é uma foto do Rimbaud adolescente, né? Róseo, de cabelinhos assim penteados, com uma carinha muito de menino andrógeno, assim, né? Muito refinado, né? Contam-se muitas histórias do Rimbaud, do momento em que ele chega em Paris e que é muito momentoso, e que ele traz aos 16 anos este poema, né, que a gente vai ler, que é o Barco Bêbado. E causa enorme espanto nos círculos literários, porque era um caipira, né, um menino do interior que chega ali com um poema embaixo do braço, e ele devia ser uma figura vulcânica e maravilhosa e sedutora, né? E aí ele seduz um dos grandes poetas desse período, que é Verlaine. E eles têm um grande caso de amor, muito momentoso, né? O Verlaine era casado e se separa, e eles saem pela França a pé e tal, e a coisa termina com um tiro numa estação de trem, né? O Verlaine é preso, e nesse momento ele sofre uma conversão, né? E o Mallarmé continua a sua trajetória, que em grande medida é antecipada por esse poema Barco Bêbado, né? Ele vai para a África, né? Se torna mercador e fica negro. É muito legal isso, né? Porque essa foto dele aqui é um homem negro, né? Um homem que endureceu, né? E que escureceu, né, a pele por força do sol e também por força da vida. Possivelmente ele foi viver uma coisa muito violenta e muito corporal, né, na África. E tem essa história muito bonita. Ele também para, né, João, de fazer poesia muito cedo, né, aos 18 consta, né? E não sei se é muito verdade, né? As pessoas que o viram delirar, né, parece que tem um relato de uma irmã que diz que ele volta para a França, onde ele amputa uma perna e logo ele morre, né? E a irmã relata esses delírios poéticos que o Rimbaud teria no leito de morte. Eu também não trouxe, mas ia trazer Vogais, do Rimbaud, que é um poema muito bonito e muito aberto, muito livre, um poema de exploração da própria linguagem, né, e que tem bem a ver com correspondências do Mallarmé, né? Agora, esse mundo das correspondências vinculado aos valores afetivos, digamos assim, das vogais, né? Das vogais abertas, fechadas e tal. É muito legal e vale a pena olhar. Se alguém quiser ler, pode. É um poema longo. Se alguém se habilitar. Então vou ler. O Barco Bêbado. Quando eu atravessava os rios impassíveis, senti-me libertar dos meus rebocadores. Cruéis peles vermelhas com uivos terríveis, os espetaram nus em postes multicores. Eu era indiferente à carga que trazia, gente, trigo flamengo ou algodão inglês, morta a tripulação e fim da algaravia, os rios para mim se abriram de uma vez. Imerso no furor do marulho oceânico, no inverno eu, surdo como um cérebro infantil, deslizava enquanto as penínsulas em pânico viam turbilhonar marés de verde e anil. O vento abençoou minhas manhãs marítimas. Mais leve que uma rolha eu dancei nos lençóis, das ondas a rolar,
atrás de suas vítimas, 10 noites sem pensar nos olhos dos faróis. Mais doce que as manhãs parecem aos pequenos, a água verde infiltrou-se no meu casco ao léu, e das manchas azulejantes dos venenos, e vinhos me lavou, livre de leme e arpel. Então eu mergulhei nas águas do poema do mar, sarcófago de estrelas, latescente, devorando os azuis, onde às vezes, de lema lívido, um afogado afunda lentamente. Onde, tingindo azulidades com quebranto e ritmos lentos sob o rutilante albor, mais fortes que o álcool, mais vastas que os nossos prantos, fermentam de amargura as rubéolas do amor. Conheço os céus crivados de clarões, as trombas, ressacas e marés. Conheço o entardecer, a aurora em explosão como um bando de pombas, e algumas vezes vi o que o homem quis ver. Eu vi o sol baixar, sujo de horrores místicos, iluminando os longos túmulos glaciais, como atrizes senis em palcos cabalísticos, ondas rolando ao longe, os frêmitos de umbrais. Sonhei que a noite verde em neves alvacentas beijava lento o olhar dos mares com 1000 coros, soube a circulação das seivas suculentas e o acordar louro e azul dos fósforos canoros. Por meses eu segui, tropel de vacarias histéricas, o mar estuprando as areias, sem esperar que aos pés de ouro das Marias esmorecesse o ardor dos oceanos sem peias. Cheguei a visitar as Flóridas perdidas com olhos de jaguar florindo em epidermes de homens. Arco-íris tensos como bridas no horizonte do mar de glaucos paquidermes. Vi fermentar em pântanos imensos ansas onde apodrecem leviatãs distantes, o desmoronamento da água nas bonanças e abismos a se abrir no caos cataratantes. Geleiras, sóis de prata, ondas e céus cadentes, naufrágios abissais na tumba dos negrumes, onde, pasto de insetos, tombam as serpentes, dos curvos cipoais com pérfidos perfumes. Ah, se as crianças vissem o dourar das ondas, áureos peixes do mar azul, peixes cantantes, as espumas em flor ninaram minhas rondas e as brisas da ilusão me alaram por instantes. Mártir de polos e de zonas misteriosas, o mar a soluçar cobria os meus artelhos, com flores fantasmais de pálidas ventosas, e eu, como uma mulher, me punha de joelhos. Quase ilha a balouçar entre borras e brados, de gralhas tagarelas com olhar de gelo, eu vogava, e por minha rede os afogados passavam, a dormir, descendo a contrapelo. Mas eu, barco perdido em baías e danças, lançado no ar sem pássaros pela torrente, de quem os monitores e os arpões das ansas não teriam pescado o casco de aguardente. Livre, fumando em meio às virações inquietas, eu que furava o céu violáceo como um muro, que mancham a cepipe raro aos bons poetas, líquens de sol e vômitos de azul escuro. Prancha louca a correr com lúnulas e faíscas, e hipocampos de breu numa escolta de espuma, quando os sóis estivais estilhaçam em riscas o céu ultramarino e seus funis de bruma. Eu, que tremia ouvindo ao longe a estertorar o cio dos berremotes e dos maelstrons febris,
fiandeiro sem fim dos marasmos do mar, anseio pela Europa e os velhos peitoris. Eu vi os arquipélagos astrais, são mornas as auroras, toda lua é cruel e todo sol engano. O amargo amor opiou de ócios minhas horas. Ah, que esta quilha rompa, ah, que me engula o oceano. Da Europa, a água que eu quero é só o charco negro e gelado, onde ao crepúsculo violeta, um menino tristonho arremesse o seu barco, trêmulo como a asa de uma borboleta. No meu torpor não posso, ó vagas, as esteiras ultrapassar das naves cheias de algodões, nem vencer a altivez das velas e bandeiras, nem navegar sob o olho torvo dos pontões. Tem uma coisa muito legal que a gente podia ouvir, que é o Augusto de Campos lendo, e tem na... É difícil não imitar o Augusto de Campos lendo, porque é muito forte a leitura dele, né? Mas é uma leitura lenta, com um clima sonoro, assim, marítimo, muito legal. Isso está num CD e também está no YouTube, assim, eu via agora antes de sair para cá. É um poema também paradigmático, né, dessa voragem libertária que essa poesia está sentindo, seja em direção a novos horizontes geográficos, seja em direção a novos horizontes afetivos, de sentido, né, como as correspondências. E é isso, queria ler esses poemas para mostrar um pouco o clima da poesia que está rolando na segunda metade do século XIX, né? E aí, enfim, são os franceses que são bem traduzidos e são muito momentosos e vale muito a pena ler. E eu não sabia com quem eu vinha falar, então era sempre importante mostrar o que já é muito conhecido, né? Porque nem sempre as pessoas conhecem. Queria ouvir vocês. Faz sentido o que eu estou falando em termos de proposições poéticas que estão rolando no século XIX? Até seria aquilo que a gente vai ver, né, nessa poesia que rola em torno à Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, eu vou falar disso agora, assim, destrói a Europa, né? Então há uma ideia de que ninguém imaginava que aquele mundo, que era um mundo de prosperidade e de efusão, né, iria acabar, né? E aí, depois disso, eu tô postulando, João, que esse espaço da divagação poética, né, da formulação muito livre de referências, né? Nesse momento, assim, eu acho que os poetas estão muito leves de uma carga histórica que o século XX não vai permitir mais, em certo sentido, né? Então, quando eu estou olhando o Mallarmé, por exemplo, e o Rimbaud, né, como poetas que estão vivendo um momento de muita generosidade das proposições poéticas nesse momento, né? Então, um poeta como Mallarmé é como se a história tivesse apenas um pequeno perfume, assim, né, na poesia de um Mallarmé. Ele está todo voltado para uma experiência do sentido que eu acho que um contexto de tranquilidade, um contexto de abundância que há nesse momento permitem, né? E eu estou me referindo a fechamento como uma coisa que vai acontecer, né? O
Mayakovsky tem uma ideia muito bonita, João, naquele livro Como Fazer Versos.